aqui para resolver nossas diferenças. Só dizer quando. Olá para vocês que estão assistindo. Hello to all of you who are watching. Konnichiwa. Órale, que onda? Que se passa, carnal? Enfim, estamos aqui para finalmente começar nossa primeira review game do Dantes Reviews. Então se segure que vamos lá! Demorou, mas finalmente estamos aqui e feliz de estar começando. Espero que vocês estejam tão ansiosos para assistir essa review quanto eu estou para entregá-la para vocês. Bem, espero que não tão ansiosos assim. O primeiro jogo que vamos trazer para vocês é um game que pessoalmente gosto muito. Pode não ser tão conhecido, mas com certeza é um ponto de referência para qualquer game de qualidade. É um jogo de FPS puro, no estilo western, velho oeste. O nome do game é Call of Juarez Gunslinger. É um game de FPS raiz, FPS puro. Ou seja, você vai avançando de fase em fase, lutando contra ondas de inimigos e um boss para cada fase. Foi lançado para PS3, mas provavelmente você ainda consegue jogá-lo no PlayStation 4, comprando na PS Store, mídia digital. Tudo bem, jogos antigos. Eu sei que muitos gamers de hoje em dia não querem nem saber de jogos do passado, só querem saber da moda atual. Fortnite, Fortnite, Fortnite! Posso te afirmar com toda certeza que assim como ocorre em filmes e séries, no mundo dos games tem muita coisa antiga que ainda consegue competir com o que está sendo chamado de game hoje em dia. Fortnite, Fortnite, Fortnite! Call of Juarez Gunslinger é um FPS de primeira linha trazendo o melhor do estilo Bang Bang. É tanta bala voando que às vezes parece que elas têm vida própria. É tiro pra tudo quanto é lado. E pra que lado nós vamos? Ah, homem, eu acho que ele foi naquela direção ali, ó. Vamos lá. Então vamos. Idiotas. Vamos. Desenhos. É um bom filme. Mas falando em desenhos, essa é uma das questões que mantém esse game atual. O gráfico do jogo é em desenho. Já vimos isso várias vezes, como qualquer jogo da empresa Telltale. A maioria dos jogos da empresa Telltale. Walking Dead da Telltale, por exemplo. Mas aqui em Call of Juarez Gunslinger, os desenhos são mais para o estilo das revistinhas de quadrinho da época, as chamadas dime novels. Nada mais são do que livretos que traziam as aventuras, histórias de xerifes, caçadores de recompensa e pistoleiros da época. Não somente os gráficos, mas como também as cutscenes e praticamente tudo envolvido nesse jogo é direcionado para esse estilo das revistas dime novels. O que é excelente, você nunca despluga do jogo, é uma imersão completa. E pelo fato do gráfico ser em desenho, meio que ele não compete com os gráficos de jogos atuais das plataformas PlayStation 4, Xbox One e das próximas que vão vir. Lembre-se, um jogo não se trata apenas de gráfico e jogabilidade, tem muito mais coisa envolvida. E aqui em Call of Juarez Gunslinger, tanto os personagens, a história do jogo, a narrativa, o andamento do game, os itens coletáveis, os duelos com os bosses, que são o maior trunfo desse jogo, não faltam boas razões para conferir esse título. Então vamos lá? Nossas reviews funcionam da seguinte forma. Separamos os pontos negativos do jogo, seus pontos positivos, e apresentamos primeiro para vocês aquele que tem menos peso na nota final. Guardamos o melhor para depois. Quanto à nota, vai de 1 a 10 e sem números quebrados, mas nós temos vários critérios para poder estabelecer essa nota. Para saber mais como nós estabelecemos nossas notas, basta ver nosso vídeo Critério para as Notas. Tem um link abaixo. Voltando para o Call of Juarez Gunslinger, começaremos hoje pelo lado ruim. Lado ruim. O principal ponto negativo desse game é o fato dele não ter um multiplayer, o que faz muita falta, especialmente quando consideramos
a sua mecânica de duelo. Vamos falar sobre ela depois. Mas ela é tão boa, que podemos até dizer que, em opinião pessoal, chega a competir com as mecânicas de duelo que vimos em Red Dead 1 e Red Dead 2. Mas não se engane, não há comparação entre os jogos. Red Dead 2, principalmente, e os últimos jogos da Rockstar são praticamente inalcançáveis. A única coisa que nós estamos mencionando o Red Dead é por ser o título mais famoso de western que nós temos hoje em dia. Mas as mecânicas de Call of Juarez, mecânica de duelo de Call of Juarez Gunslinger podem te impressionar e muito. Além do mais, Call of Juarez Gunslinger é um jogo que foi lançado somente em mídia digital, não tem mídia física. Embora o trabalho seja profissional, ele é modesto. O orçamento é pequeno, não há muitas variações, a duração do game, alguns poderiam dizer que poderia ser maior, mas eu achei que ficou perfeito. Mas além de tudo que ele traz, é muito bem feito, muita dedicação, o preço do game está baratinho, especialmente o gente. Já quanto ao gameplay, a única coisa de ruim que podemos falar é o fato de não poder ter orientações de mira distintas para os dois modos de jogo que são apresentados aqui. Temos o gameplay comum, avançando durante as fases, mas temos os duelos com os bosses que são um pouquinho diferentes. Pode ser de que você prefira ter duas orientações distintas, como foi com o nosso. Enquanto jogávamos as fases, nós preferimos a orientação de mira invertida, como a maioria dos jogadores, de FPS principalmente. Porém, quando íamos enfrentar os bosses, pela mecânica do duelo, meio que essa orientação de mira invertida causava uma certa latência, uma certa dificuldade. Então, preferimos trocar para a orientação normal, onde aperta para cima, para baixo, a câmera, né, e o analógico. Então acabava que ficávamos tendo que pausar antes de cada duelo e pausar novamente o jogo antes de voltar para cada fase, para ficar fazendo essa troca de orientação invertida e original. Esse negócio de orientação de mira funciona da seguinte forma. Ao puxar o analógico da mira para baixo, tem-se que a câmera vai para cima. Ao empurrar o analógico para cima, tem-se que a câmera vai para baixo. Essa é a chamada mira invertida. Mas nos formatos dos duelos, a inversão da mira ficava um pouco estranha. Por isso, para os duelos, preferíamos a orientação original. E acreditem ou não, não temos mais nada de ruim para falar desse jogo. Então vamos para o lado bom, que é o que mais importa aqui. Lado bom. Para começar, esse game tem muita ação. São muitos tiros enfrentando as ondas de inimigos. De fato, a adrenalina só toma uma pequena pausa com o slow motion daquele headshot. Quando acertamos um headshot, o slow motion tem tanto sangue saindo do cara que acertamos, que de fato eu lembro de só ter visto algo parecido em um filme. E se fôssemos nos transportar para uma realidade, seria algo assim. Oh my God! So much blood! E ainda não acabou. É melhor ficar distante para garantir que não pegue respingos. Mas voltando ao game, antes de falar sobre seu trunfo, vamos falar um pouquinho do seu personagem central e de sua história. Assumimos o papel de Silas Briggs, um famoso caçador de recompensas que toma uma pausa em suas aventuras para ir beber num pequenino bar da cidade de Adeline, Texas. E aquilo que parecia ser apenas uma manhã de rodadas de whisky, logo se torna uma intensa trama que irá revelar o verdadeiro motivo da lenda e sua única missão. O mais bacana é que a história desse jogo faz com que o nosso personagem encontre várias lendas reais do Velho Oeste. Temos Billy the Kid, Jesse James, Ringo, daquela gangue dos cowboys dos mexicanos, enfim, vários. E de alguma forma sempre o nosso personagem está relacionado com as histórias mais famosas desses personagens. E é interessante de ver como que foi feito aqui. Não posso falar mais porque não quero dar spoiler, espero mesmo que vocês joguem esse jogo. E além disso, os coletáveis, embora modestos, eles são muito interessantes. São pequenas cartilhas que trazem informações reais desses famosos xerifes e cowboys. Agora, por último, vamos falar do trunfo desse game, os duelos. Acredite em mim, é algo tão bacana de se jogar, que traz pra gente uma sensação parecida como seria essa cena aqui. Por um punhado de dólares. Ótimo filme de Velho Oeste. Clint Eastwood, grande figura. A mecânica de duelo com a Juarez Gunslinger é fantástica. E obriga a ficar atento em sua mão em relação à posição da arma e atento ao tempo todo à posição do seu inimigo. Enquanto temos a atenção de encarar nosso inimigo, antes de sacar a pistola, é preciso usar o analógico esquerdo para controlar a posição da mão de nosso personagem, que não pode nem estar tão perto nem tão longe da arma.
Esse controle da mão influencia a velocidade do saque. E ao mesmo tempo temos de controlar a posição de nossa mira com o analógico direito, onde ao manter a mira sobre o inimigo, pense que a mesma vai reduzindo de tamanho e tornando-se mais precisa. Tanto a velocidade do saque quanto a precisão do tamanho de nossa mira são determinantes para a vitória ou para a derrota. O controle de ambos os analógicos fica um pouco difícil durante o duelo porque o jogo fica tentando te atrapalhar. Com relação à sua mão, ele fica tanto forçando ela para fora da arma como às vezes força para dentro. E você tem que manter a posição da mão em um ponto específico. E aí quando você faz isso, você vê que a sua porcentagem de velocidade de saque vai crescendo, essa informação está na tela. E a mesma coisa acontece com a sua mira. Ela começa imensa, e aí quanto mais você mantém ela dentro do corpo do seu inimigo, ela vai ficando mais precisa, mais pequena. E novamente, a mecânica do jogo fica empurrando a mira para cá, a mira para lá, então no final das contas, você fica o tempo todo ali tenso nos seus dois analógicos, e olhando para ver se a mão está na posição certa e para ver se o inimigo está com a mira dentro dele. E são algumas pequenas variações de movimentação, enfim, pequenas, mas são muito bacanas. E, por fim, você fica com o olho pulando da arma para o inimigo, arma para o inimigo. É o melhor tipo de duelo que eu já vi. Se você conhece alguma mecânica de game que pode ser comparada ou disputar com relação a essa, por favor, nos informe aqui que nós queremos conhecer também. Por fim, apesar de contar somente com o modo história e com aparência meio retrô, Call of Juarez Gunslinger cumpre com tudo que se propõe. A trama, a narrativa, o gameplay, que se divide em combate livre contra as ondas de inimigos e na mecânica de duelo, as tensões de um duelo, as informações dos coletáveis, tudo isso, resumindo, te prende ao jogo e é fantástico pela questão do wrestling. Não temos muitos games, pelo menos para consoles, nesse tema. Se você tem qualquer curiosidade ou gosto por esse tipo de jogo, você deve pelo menos conferir alguns vídeos. Então vamos para a nota. Call of Juarez Gunslinger, um jogo de FPS lançado para PS3, um FPS puro de wrestling, lançado somente em mídia digital, não tem mídia física, e desde essa época de lançamento o preço foi menor. Sua nota é 10 de 10, um game legendário, e com certeza leva nosso selo de aprovação. Tem que estar fazendo parte da sua biblioteca gamer. Para ler nossa revisão completa, basta acessar nossa página de Facebook. Lá tem a revisão completa escrita, no seu formato de texto. Lembre-se, as notas, como nós formamos aqui, elas só podem ser comparadas em jogos de mesma categoria. É como funciona com lutas, por exemplo. Nós temos modalidade de peso-pena, peso médio e peso pesado. Não dá para você ficar comparando um com o outro. A mesma coisa acontece com o nosso tipo de nota. Para saber mais como que nós categorizamos essas coisas, diferentes tipos de jogos, é só ver o nosso vídeo Categorias de Games. Tem um link também na descrição abaixo. Finalmente terminamos. Obrigado por assistir. Espero que possamos nos ver nas próximas Dantes Reviews. Obrigado e nos vemos em breve.